André Costa é professor de filosofia, gestor escolar e vocalista da banda Canto Verbo, bacharel em Direito pela UFJF, graduando em Teologia pela FABAPAR e mestre em Filosofia pela TWU, no Canadá. Desde 2020 escreve diariamente sobre a vida a dois, família e amadurecimento para seus mais de 160 mil seguidores no Instagram. É esposo de Chelsea e pai de 6 filhos. Recebam agora André Costa. Glória a Deus. Senhor maravilhoso, alegria estar aqui com vocês, né? A gente não está muito acostumado com a recepção dessa, fica até assim meio sem entender, né? Obrigado aí, pessoal da produção, fez ali um vídeo lindo. Vocês conheceram a minha família já, então eu mando um abraço de todos eles. Minha esposa está lá, esperando o 6º filho, né? Vai nascer daqui a um mês. Estão com ela lá, a Lúcia, a mais velha, a Olivia, a segunda, o Benjamin, o Levi, que é Levi em inglês, porque minha esposa é canadense, aí ela pediu para ser um nome em inglês. Depois teve a Emília e agora a gente está, né, decidindo. Na hora certa, Deus vai mandar. Já temos uma ideia já. A minha esposa quer um nome, mas como eu que vou botar o nome quando ela estiver dormindo, então deixa ela achar que vai ser o nome que ela... Glória a Deus, gente. A gente sempre conversa, os nomes que a gente dá para os nossos filhos sempre refletem a nossa caminhada, né? Então a gente entende isso, né? A gente vai falar sobre isso hoje, que filhos são uma bênção de Deus e eles não nos pertencem. Então quando a gente recebe esses filhos, a gente os dedica de volta, né? Na verdade, os filhos são apresentados a nós, não a gente apresenta o filho a Deus, porque no final das contas os filhos são propriedade do Deus vivo, que pensou a paternidade, a maternidade, a adoção e também pensou, claro, a família. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, a revolução do amor na família. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre a relação entre o projeto de Deus na terra e a família. Atualmente nós temos um risco muito grande de isolar a família, porque nós somos muito individualistas e a gente começa a pensar na relação com Deus a partir única e exclusivamente da minha própria relação com Deus. Então você vê absurdos do tipo, a pessoa fala assim: minha relação com Deus está ótima, mas com meu marido não está bom. Minha relação com Deus está ótima, mas com meu filho não está bom. Minha relação com Deus está ótima, mas com o irmão da igreja não está bom. Ora, a gente vê nas escrituras que o que liga em cima, liga também embaixo. Então, Deus, quando Ele criou a humanidade, Ele também criou a humanidade para viver em famílias. E antes de entrar no nosso texto de estudo, eu preciso apresentar para você essa visão, essa teologia de família que está expressa na Bíblia. Vamos lembrar, no capítulo 1 de Gênesis, Deus criou o homem e a mulher igualmente dignos, imagem e semelhança de Deus. É o que fala no capítulo 1 de Gênesis. Tá? Então a Bíblia já falava que a dignidade do homem e da mulher é idêntica e intensa. No entanto, no capítulo 2, as escrituras vai falar sobre papéis, funcionalidades, né? Uma hierarquia funcional dentro da família. Então no capítulo 2, Deus começa dizendo que o homem foi criado, colocado no jardim, feito do barro, não é isso? Deus tocou então na criação humana, Ele não tocou em nenhuma outra criação, só no homem que Ele colocou a mão, você vê o cuidado, e Ele soprou a vida nas narinas de Adão, correto? Aí Adão foi criado, e qual foi o problema do mundo? O primeiro problema do mundo foi o pecado. O pecado foi a grande tragédia, mas o primeiro problema a ser resolvido era o fato que Adão estava só. Fala lá em Gênesis 2. Está entendendo? Então, veja comigo aqui. Deus criou uma auxiliadora para Adão. Essa auxiliadora, Ezer, não é uma secretária, tá, gente? Mulher não é menos que o homem. A auxiliadora é uma redentora da família para o homem. Ela veio para cumprir um papel que sem ela era impossível. O John Walton, que é um estudioso muito específico desse texto, ele vai dizer que o termo Ezer, que diz auxiliadora, está relacionado com a declaração da salvação de Deus quando o homem não pode fazer. Isso aparece algumas vezes no Antigo Testamento. Eu gosto de falar de uma forma provocativa que a mulher é uma salvação para a família. S minúsculo, tá? Salvador é só Jesus. Calma, mulher, calma.
Você é importante, mas não é mais importante que Jesus, não. Calma, hierarquia de valores e amores. Correto? Então Adão e Eva foram criados para cultivar e guardar o jardim em unidade, fazendo papéis complementares para sejam frutíferos, fecundos e multiplicai-vos. Não é isso? O mandado cultural. Então agora o chamado para Adão e Eva é: espalhe sobre a terra a imagem e a semelhança de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus convidou homens para participar do processo de criação da vida. Homens e mulheres. Agora deixa eu só fazer um segredinho aqui para você que está jovem, está solteiro. Quero te falar duas coisas. Quando eu leio Gênesis 2, eu aprendo que o homem e a mulher foram criados para o casamento. Espera aí, isso aí está começando a bugar minha cabeça. André, você está falando que todo mundo tem que casar? Tem que casar. Todo ser humano que andar na terra precisa casar. Já não gostei, já bloqueou minha mente, André. Porque eu escutei falar que a solteirice é uma bênção. Até o pastor de jovens um dia que chegou e falou assim: gente, a solteirice é uma bênção. Então eu preciso falar para você que a solteirice não é uma bênção. A solteirice é um deserto. A bênção é o celibato. O celibato é uma bênção. A solteirice não é uma bênção. Aprende isso logo e aceita. Sabe por quê? Porque você vai ficar falando assim: ah, eu estou tranquilo, jovem que não está casado ainda, não está namorando. Estou tranquilo porque eu tenho Jesus, então eu tenho tudo, então nada mais me falta. Não estou correndo atrás, não quero nada, está tudo de boa, não é assim? O cara que está te dando esse conselho está casado há 10 anos, tem 3 filhos. Tá bom? Então você tem que entender o seguinte: todo mundo foi criado para o casamento, mas no Evangelho nós aprendemos que o casamento para o qual o homem foi criado é na verdade o casamento entre Cristo e a igreja. Entendeu agora? Então você pode permanecer solteiro desde que você esteja casado com Cristo na comunhão da igreja. Essa é a visão cristã de casamento. Então ufa, agora eu posso ficar solteiro. Para ficar assistindo Netflix e não ajudar na igreja, não. Tem que servir. Você está solteiro, está desembaraçado? Então vamos servir. É assim ou não é? Então perceba, qual que é o grande problema? O problema é que quando veio a queda do homem, Adão ficou lá assistindo televisão no domingo à tarde, Eva teve uma ideia melhor, foi lá: vou trazer uma novidade para casa, que meu marido está muito sem iniciativa. Aí trouxe morte para a mesa. Adão, negligente, deveria estar cumprindo o papel dele de orientar a esposa, também falou assim: tá, beleza, os dois comeram. O que aconteceu? O pecado veio ao mundo. Se nós estivéssemos lá, nós teríamos feito igual ou pior, tá? Porque a culpa é de Eva. A culpa é de Eva? Então por que Deus, quando teve a queda do homem, foi falar com Adão? Por quê? Porque Adão era o responsável. Porque o homem não pode ser vitimista. O homem não pode ficar falando assim: ai, meu pai, meu trabalho, minha igreja. Não, o homem resolve o problema. Está fazendo sentido para você? Porque a responsabilidade da sua família, você tem uma responsabilidade como homem, responde direto a Deus. Quer dizer que a mulher tem menos responsabilidade? Não, quer dizer que a responsabilidade da mulher é diferente. A responsabilidade do homem é com a casa. A responsabilidade da mulher é com o lar. Quem vive numa casa entende isso. A mulher é uma atmosfera que converse pelo exemplo. Normalmente a mulher, às vezes, ela se rebaixa e começa a levantar o dedo e apontar o dedo para os homens. Você não faz isso, não faz aquilo. Você está se rebaixando. Você vai edificar o seu lar, e ao elevar a sua alma, você eleva o mundo à sua volta. Isso já é um julgamento sobre o seu marido. Ele já sabe o que você está falando para ele. Ele sabe que ele é preguiçoso, ele sabe que ele está assistindo futebol demais, ou está andando de bike demais 8 horas por semana. Andar de bike é excelente. Está cuidando da saúde? Tem que combinar em casa. Qual que é a hora? Como é que vai ser? Tem a responsabilidade. Ou está no Instagram demais, como eu estou lá, e não está cuidando da casa, não está preocupado. Estão percebendo então? Existem alguns chamados para a família em relação a Gênesis 1 e 2.
Mas esse não é o nosso texto principal. Só preciso que você entenda que o Deus tem para a família, a nossa tendência como homem é esquivar da nossa responsabilidade. E a tendência da mulher é pegar uma responsabilidade que não é dela. Meu tio me falou uma vez uma sabedoria. Ele falava assim: André, um homem casa com uma mulher achando que ela vai permanecer igual para sempre. E a mulher casa com o homem achando que ele vai mudar. E o homem não muda, e a mulher muda. E essa é a história da crise do casamento contemporâneo. Sabe por quê? Porque você não viu que tinha um problema de solidão lá no Gênesis com Adão? Depois da queda, em vez do homem resolver o problema dele de solidão com Deus, porque só resolve o problema de solidão com Cristo, ele quis resolver o problema de solidão dele com o romance. Entendeu? Então o jovem, o que ele faz? Ele quer resolver o problema sentimental dele primeiro, aí depois ele vai resolver o problema do relacionamento. Então ele quer sentir o quentinho no calor, não é assim? Encontrei uma pessoa, gerou uma química. Vou fazer Enem, filha? O que é isso? É fazer prova de vestibular? Química? Calma, você não é imã. Acontecer a mágica. O jovem vai lá e fala assim: me apaixonei. Quero resolver um problema de solidão com a salvação romântica. Eu vou ser salvo por meio de uma história linda de amor. Você cria um ídolo. Aí por causa disso você entra num relacionamento desequilibrado, porque você não resolveu o seu problema de solidão antes com Jesus Cristo na comunhão da igreja. Então veja, o que nós aprendemos aqui para começar? O projeto de Deus para o homem na terra não exclui a família, ele inclui a família, ele passa pelo casamento, fundamentalmente pelo casamento do homem com Cristo por meio da comunhão da igreja, e em segundo lugar com o casamento biológico, pelo qual Deus continua o lugar legítimo e adequado para o florescimento da vida, né, com a presença de um pai e de uma mãe. Entenderam mais ou menos a teologia? É isso que a gente precisa ter em mente. O texto que a gente vai ler aqui hoje é o texto de Salmos 127. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundido, mas falarão com os seus inimigos à porta. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós confiamos no teu Espírito para confirmar e nos instruir por meio dessa orientação das Escrituras. Nos dê um coração aberto para te ouvir. Trabalha no nosso coração, nas áreas da nossa vida que precisam ser mexidas para a glória do teu nome. Amém. Meus queridos, veja só, olhando para essa teologia da família, você tem que entender que a revolução que Deus quer gerar no mundo passa pela família. O pecado veio pela família, mas Deus não desistiu da família. Você vê isso consistentemente. Aonde que Noé foi salvo? Noé foi salvo com a família dele em um barco. Abraão foi chamado por Deus para sair da parentela dele e ir para um outro lugar para iniciar um processo de caminhada à terra prometida. Veja só, olha que interessante. Abraão, saia da sua família, da sua parentela, que não me coloca como centro do mundo, e estabeleça uma nova família em obediência a Deus. É isso que está acontecendo ali. E mais, a promessa de Abraão, a promessa de Deus a Abraão no capítulo 12 de Gênesis, vai dizer o quê? Na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. A gente lembra das nações e esquece da família. Sabe por quê? Não existe bênção de Deus que não toque a família. Você precisa entender isso. Não existe sucesso pessoal grandioso, não existe reconhecimento do mundo que vale a pena se custe o bem-estar da sua família. Quais famílias? A sua família biológica, a sua família de coração e a sua família de fé.
Quando a gente lê o Salmo 127, esse texto tem várias camadas. Ele vai falar, por exemplo, da casa de Israel como o povo de Israel, vai falar da casa como o palácio do rei, e você vê referências bíblicas para isso. Mas a gente pode fazer uma leitura desse texto, observando a casa como uma casa nuclear, uma casa familiar, a habitação de uma família. E aí então eu quero falar com vocês, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é preciso edificar uma casa chamada família. Quando? Quando que a gente deve fazer isso? Agora. A família é um dos projetos mais urgentes do cristão. A família é urgente, tem que estar no topo da sua hierarquia. Deus te chamou para viver em uma família de fé. Não existe a possibilidade de você ser um cristão e não estar em comunhão com uma família. Talvez você não esteja em comunhão com a sua família de sangue por causa daquilo que não depende de você. Mas você precisa buscar essa comunhão. Talvez você não esteja em comunhão com a sua família no trabalho, porque é isso mesmo. Na carta de Efésios a gente aprende que as relações de trabalho devem ser tratadas como relações familiares. Talvez você não esteja bem lá, porque você não colocou essa relação, você tem que trazer a família de Deus para lá. Talvez você não colocou ela no topo. Terceiro, talvez você não esteja em comunhão com a igreja. Não, nesse caso não. Nesse caso é sua responsabilidade. Você tem que estar em comunhão com a igreja. Você tem que buscar, porque a igreja é a família de Deus. Veja, então, olha que interessante. Nós conhecemos a família de sangue antes de conhecer a família de Deus, porque a igreja só veio depois. Vocês conseguem acompanhar esse raciocínio? A igreja veio depois do Novo Testamento. Então, do ponto de vista de cronologia de conhecimento, eu conheço a família física primeiro, antes de conhecer a igreja. Mas na ordem que a gente fala na filosofia, uma palavra linda, na ordem ontológica, ou seja, na estrutura do ser, a família precede, a igreja precede a família. Olha que interessante. Sabe por quê? Porque a sua família de sangue tem que ser um núcleo da igreja. Porque a sua família de sangue tem que ser uma igreja instituída, uma parcela da igreja, não é igreja instituída, uma parcela da igreja que vive em comunhão, entre aspas aqui, uma célula, um grupo pequeno da igreja que vive debaixo do mesmo teto. Então você tem que edificar agora. Eu vejo aqui pessoas de várias idades. Tem gente aqui que já é avô, desculpa julgar vocês pelo cabelo branco. Tem gente aqui que está na faculdade, tem gente que já está casado, tem gente que está no ensino médio. Consigo ver aqui os jovens, né? Dou aula para jovens, eles sabem demais. Os adolescentes sabem muito. Tem várias idades. Eu estou falando para todos vocês. Eu estou falando que a família é urgente. O jovem que está no ensino médio escuta essa palavra e faz assim, ó. Viu, pessoal? Está falando com vocês aí. Não, é para você. A família é urgente, sabe por quê? Porque não tem como caminhar com Deus se você não está inserido e buscando a paz da sua família. Então tem duas coisas que você tem que olhar. Eu não estou nem casado ainda, moro com meus pais. Então a sua família com seus pais é urgente. Se você está chamado, você tem que honrar. Você tem que honrar os seus pais. Mas os meus pais, eles são muito difíceis, sabe, André? Eles não... Honrar pai não é sobre quem seus pais são. Honrar pais é sobre você. Não interessa quem seu pai seja, você tem que honrar ele. Mas o meu pai, sabe como é que ele é? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que você projeta no seu pai todas as suas frustrações? Porque o pai que te amou, entregou o filho dele para você, você virou as costas para ele. Você tem um pai perfeito e não aceita ele. Aí você quer olhar para o seu pai perfeito e projetar no seu pai perfeito aquilo que você não resolveu com um Deus perfeito que é o seu pai. Todo mundo tem que resolver o problema com o pai, sabe por quê? Porque esse paizinho que você tem aqui na terra, ou se ele já se foi, ou a figura paterna que tem aí, ele é uma agência de Deus para sinalizar que você tem um pai de verdade, que é perfeito, que é provedor, que cuida de você, e ele fez absolutamente tudo para você, e você virou as costas para ele.
Aí você quer resolver esse problema da sua desobediência na figura do seu pai. Você não libera perdão para o seu pai porque você não buscou a graça de Cristo ainda, porque você ainda não se deleitou na presença de Deus. Você tem que olhar para o seu pai com um olhar gracioso. Porque você é filho pela primeira vez, ele é pai pela primeira vez. Porque você é vítima, mas ele é a vítima da vítima. Porque você recebeu um tantão e não recebeu um bocado, mas ele não recebeu um tantão e recebeu só um bocadinho. O avô dele tratou ele pior, quase sempre assim. Se a gente começar a ser vitimista, vão culpar todo mundo em Adão. Faz uma foto dele aí, a gente aponta o dedo e fala que é tudo culpa de Adão. É urgente honrar pai e mãe, agora e mais. Você não foi casado, você não foi criado para o casamento? Fala assim, fui. Vocês estão muito desanimados. Vocês foram criados para o casamento? Vocês estão entendendo o que é o casamento aqui, né? O casamento que você foi criado para estar é a comunhão com a igreja, que é o casamento com Cristo. Você deve buscar casar com alguém? Sim, a menos que você seja celibatário. Entendeu? O celibatário não é aquele solteiro de vidro. Já ouviu falar o solteiro de vidro? O solteiro de vidro fala assim: todo mundo pergunta se eu estou namorando. Todo mundo pergunta se eu já arrumei alguém. As pessoas na igreja olham para mim. Tá, beleza, isso acontece. Mas todo lugar que eu vou, eles perguntam assim: tem televisão na sua casa, não? Eu chego num lugar, a pessoa do nada coloca assim, do nada, não perguntei nada, ela chega assim para mim: se eu tivesse, se eu pudesse, eu tinha muito também. Você está querendo resolver um problema seu, falando isso comigo? Mas viver é ser julgado, meu querido. O crente tem que ter casca grossa. Você não está casado, você está sem o desembaraço da família. O apóstolo Paulo fala isso. Se lança no trabalho de Cristo, se lança na produtividade, se lança no serviço do Senhor, na família de Deus, no testemunho lá fora. Porque o cara, quando casa, ele tem tanto embaraço. O apóstolo Paulo diz isso, que o casamento é uma distração. Porque agora você tem que priorizar a sua casa. O apóstolo Paulo diz: se você é um cristão e não prioriza a sua casa, você é um incrédulo. Está lá na carta de Timóteo. Então, quando você tem uma casa, você tem que olhar para ela em primeiro lugar. Só que o que o cara adulto que está aqui faz? Muitos. Eu fujo da minha casa para servir na igreja, no trabalho, e aí lá eu sou um leão, mas eu sou um anão dentro de casa. Você está fugindo da sua casa para parecer alguma coisa lá fora. Lá fora, mas dentro de casa você está ausente. Então eu quero falar para você mais maduro, presta atenção aqui. O Billy Graham foi uma das pessoas mais impactantes do último século como pregador. Vocês conhecem o Billy Graham? Todo mundo conhece, está até no hall da fama de Hollywood. O Billy Graham, por causa de um entendimento errado de uma geração sobre a missão familiar, ele começou a viajar tanto, que ele deixou um buraco em casa. A filha do Billy Graham está no 5º casamento agora. Ela já deu uma entrevista no YouTube, vocês podem procurar, em que ela diz que em todos os relacionamentos dela, ela queria receber ou dar conta de um buraco que o pai dela deixou lá dentro de casa. E ela não fala culpando o Billy Graham, não. Ela já tratou isso, ela entende que era uma falta de compreensão da época, mas ela sentiu na pele. Tem um filho do Billy Graham que ficou envolvido com drogas. Tem um episódio que o Billy Graham chegou em casa e não foi reconhecido pelo filho. Aqui você tem que entender a diferença de 3 coisas. Existe uma coisa chamada: a minha família serve à minha missão. É uma visão errada. Você vai levar sua família para o buraco. Eu tenho uma missão e a minha família tem que pagar um preço absurdo, porque é assim mesmo. Aí você está lá, servindo lá fora, esquecendo de fazer dentro de casa. Isso é um erro, é o erro que eu acabei de falar. Existe um outro erro, que é o contrário: a família é a minha missão. Então tudo é a minha família, eu sou um cara família, sabe? A gente passeia no final de semana, meu curto em um shopping, né? A gente fala isso lá em Minas também, só que lá a gente fala assim: a gente curte um shoppingzinho, toma um cafezinho, come um pão de queijinho,
Pão de queijo com queijo. E doce de leite e requeijão. Se o cara tiver intolerância de lactose em Minas Gerais, sai correndo. Não é um lugar para você, Deus já te deu a resposta. Não vai para Minas, porque as pessoas não vão te entender. Você vai chegar na casa, vai te oferecer algum estilo, vamos tomar um lanchinho, um cafezinho. A pessoa não vai te entender. Então você fala assim, não, eu vou cuidar da minha casa. A gente cuida da nossa casa é a principal, é Netflix junto, é tudo junto, e você não serve fora. Então está errado também. Nós somos chamados para viver em família, mas nós não fomos chamados para viver em função absoluta da família. A visão cristã para a vida em família é uma visão de família em missão. Então você vive em família, cuida dela, mas a sua família serve junto com a sua missão. Então se você é papai aí, você vai sair para viajar, chama os seus filhos antes de ir e fala assim, filhos, eu estou indo lá viajar porque essa é a missão da nossa família e vocês ajudam nisso aqui. Então eu quero que vocês, dêem um suporte aqui, façam isso, cuidem disso. O que você está fazendo aqui ajuda o papai lá, e o que o papai está fazendo glorifica a Deus. E tudo que a gente faz glorifica a Deus. Então um dia a gente vai ser hospitaleiro, vamos chamar alguém para a nossa casa, vamos fazer o que Cristo fez por nós, vamos abrir a nossa casa, tirar o nosso conforto, cozinhar para essa pessoa e falar assim, não é meu. Eu entrego para vocês o meu tempo, os meus recursos, e aí sua casa vai ser hospitaleira para a glória de Cristo. Vocês estão em missão, mas vocês estão servindo alguém. Estão entendendo? Então cuidado com esses 3 campos. A hora de você cuidar da sua casa é agora. Eu quero falar de 4 coisinhas aqui rapidinho para você, acho que serve para todas as idades, mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que olhar para edificar a sua casa agora. 1. Pureza. Pureza é um pilar da família. O que acontece? As pessoas, o jovem, eu já fui jovem, tá gente? O jovem, às vezes, o adolescente, às vezes acha que a gente cresceu com 40 anos. Eu não saí da barriga da minha... Não é assim? Porque a gente fala as coisas para eles e fala assim, sabe nada. Não, eu não vim desse tamanho não, gente. Não tem um ser humano que faz uma pessoa desse tamanho não. Eu fui criança, fui adolescente, então já passei por isso. A gente acha assim, não tem problema, eu tenho uma rotina, uma dieta espiritual que não é boa, mas vai chegar uma hora que eu vou casar, aí a vida vai ficar mais fácil. Fala para eles aí, o pessoal casado. Quando eu casar eu não vou ter mais tentação nenhuma, vai ser tudo beleza, que aí eu vou poder, viver uma intimidade com a minha esposa, com o meu marido, e a gente vai ser tão fácil. Deixa eu te falar. A vida de solteiro é treino. Tem um propósito. É treino. Normalmente a pessoa que está se entregando a um comportamento libertino, de sexualidade, de prazer, de gratificação pessoal, de pornografia, é a mesma pessoa que lá no casamento não vai querer ter intimidade direto. É porque é isso, gente, Deus pensou assim. O que é proibido antes de casar, depois que casa é mandamento, tá? Casado aí, é mandamento. Intimidade é mandamento. O apóstolo Paulo ainda fala assim, não vem fazer greve não, se for para parar é só para orar, e não demora muito não, porque o diabo não ficar tentando vocês não. Então, o apóstolo Paulo não fala isso? Abençoado é o leito sem mácula. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para explodir a cabeça do jovem. O cristão é chamado para viver uma vida intensa de sexualidade, verdadeira, muito mais que o mundo. O diabo odeia o sexo, gente. O diabo odeia o sexo. Você já deve ter ouvido isso antes, que o diabo ama o sexo. O sexo é coisa do diabo. O diabo odeia o sexo, por isso que ele perverte o sexo. Aí ele te dá um prazer sem responsabilidade e deturpa a sua alma. Aí quando você começa a receber prazer sem pagar o preço existencial por esse prazer, você está virando igual o diabo. O que Cristo fez por nós? Timothy Keller explica isso no livro dele. Cristo se entregou na cruz nu, vulnerável, e falou assim, eu me entrego completamente por vocês, para ter o direito de comprar a minha noiva. A pureza não é uma lei
de um Deus com fetiche. A pureza é um resultado lógico do valor que a vida humana tem. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu chegar aqui, fui lá na casa do Felipe ontem, né? A comida estava boa, é o Felipe que fez. Cozinheiro bom o Felipe, hein? Pastor Felipe. Se você chegar lá, eu chegasse na sua mesa e quebrasse a sua mesa, eu teria quebrado o Felipe ou a mesa do Felipe? A mesa do Felipe. Eu teria quebrado a mesa dele. Até o crime seria diferente. Agora, se eu chegasse e desse um soco no Felipe, eu teria batido no corpo do Felipe ou no Felipe? Teria batido no Felipe, porque você só existe no seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é lugar de habitação de Deus. Então a pureza não é porque Deus quer te ver com menos prazer. A pureza é porque você tem um valor absoluto nessa terra. Então nós nos guardamos em relação à pureza, porque nós estamos olhando para o que Cristo fez por nós e vamos desaguar essa pureza dentro do casamento para o bem dos nossos filhos. Porque se você é um homem que conseguiu controlar os seus impulsos sexuais, você vai ser uma pessoa melhor, com certeza vai ser um marido melhor. A pureza está até relacionada com a raiva. Porque se você não controla o impulso sexual, você não controla mais nada. É o mais precário que tem. Ah, mas você quer controlar um impulso que está na carne? Você quer controlar uma tentação farisaica, que é do espírito? É uma tentação assim, é da carne, mas é num plano superior. Você quer falar assim, não, eu sou uma pessoa muito boa, mas você não lutou a primeira fase, você não está lutando. Não estou falando que você tem que ser perfeito, mas você não está lutando. Isso é tão importante que José foi pai casto. Já parou para pensar nisso? Pai de Jesus? Foi um pai casto. Então homens principalmente, cuidem da sua pureza. Se você está casado, beba da sua própria fonte. Não é isso que o provérbio fala? Deleite na mulher da sua juventude. Então se você hoje está vivendo uma dieta que é pornografia, que é só o que você quer, você está ficando menos preparado para viver o casamento na sua intensidade. Porque a intimidade no casamento é trabalho, é serviço, dá trabalho. O pessoal quer química, mas não quer levar os ingredientes, nunca vi. Eu trabalho em escola, se não levar o ingrediente, não tem experiência de química, meu Deus do céu. A minha avó Noemi, que é a heroína da fé aqui que eu cantei, sabia disso, muito melhor que vocês jovens, ela sabia tudo disso. Por quê? Ela morava na roça, quando ela ia cuidar do fogão, o que ela fazia? Conversava com os homens, conversava com meu avô e falava assim, tem que cortar madeira. Aí guardava madeira, aí tirava a lenha da madeira, aí trazia a lenha para a despensa. Aí ela acordava de madrugada, preparava o fogo, na hora de acender, acendia o fogo, a água esquentava, o foguinho estava pronto ali, ficava quente, aí a comida ficava boa, todo mundo comia, tinha água quente na casa, olha que beleza. Só que olha a nossa geração, o que ela quer? Ela quer o foguinho, ela quer o calor do fogo, sem cuidar com disciplina para que o fogo seja mantido. Meu Deus do céu! Qual que é a lógica disso? A intimidade no casamento tem que ser um serviço, porque ela nos transforma. O casamento não é um lugar que você consome. Qual que é o problema do prazer sem responsabilidade? É que você está sendo deformado, você não está pagando um preço, você não está elevando a sua vida em relação a Deus. Pureza é agora. Segundo, financeiro. Você já viu isso, né? As pessoas casam, aí depois que... Casam assim, né? Hoje em dia, se você for pegar os dados, o número de pessoas casando está cada vez menor. Isso é uma visão de Deus para nós? Não. Por que a gente não está casando? Tem vários sentidos. Tem um sentido que você não está casando porque você está idealizando demais a pessoa com quem que você tem que estar. Eu gosto de contar esse exemplo, tá? Não fiquem escandalizados. Mercado imobiliário, eu não estou falando de relacionamento não, estou falando de mercado imobiliário. Você chega no mercado imobiliário e fala assim, estou para compra, tenho 500 mil, não sei o valor de imóvel aqui, né? Deve estar bem mais alto, tenho 500 mil para comprar um apartamento. Quanto?
Então, 750 mil, tem 750 mil. Vou comprar um imóvel. O que o crente tem que fazer? Senhor Deus, obrigado por essa provisão. Agora eu vou comprar. Abençoe o corretor que vai buscar. Que eu possa dar esse testemunho para não ser ganancioso. Me dê governo para que eu consiga comprar de alguém, abençoar essa pessoa. Que eu vá, me dirija para uma vizinhança, que eu vou ser uma bênção, que eu possa pregar sobre Deus. É assim que o crente tem que fazer. O crente fiel. O que o crente modinha vai fazer? Deus, faz um milagre, Senhor, eu quero um apartamento de 1,5 milhão, porque o Senhor é bom. Não é assim? Aí ele vai um dia, fica procurando, acha um cara que está divorciando na bacia das almas, perdeu o dinheiro dele todo, fala assim: quanto que é esse apartamento? 1,5 milhão, eu dou 500. Aí o cara: tá bom, estou perdido mesmo, está vendido. Aí o cara vem na igreja e dá o testemunho: irmãos, Deus foi bom demais comigo. Tinha um cara lá com a vida toda arrebentada, eu pisei no pescoço dele, acabei com a vida dele, comprei um imóvel, olha como é que Deus é bom, o que Deus faz, não é assim? Que a gente está virando pessoas egoístas. Aí o cara entra nesse apartamento, sabe o que ele vai descobrir? Que no apartamento de 1,5 milhão de reais, o condomínio é referente a 1,5 milhão de reais. As escolas que as pessoas estudam naquele apartamento é referente a 1,5 milhão de reais. Ok? As férias que os seus vizinhos tiram está relacionado a 1,5 milhão de reais. O carro que ele anda está relacionado a 1,5 milhão de reais. As roupas que ele anda está. Entendeu? Os restaurantes em volta do prédio está com preço de 1,5 milhão de reais. Aí a pessoa descobre que ela não recebeu uma bênção, ela recebeu um problema. Agora muda comprar imóvel com relacionamento. Está cheio de solteiro com 500 mil reais na conta dos relacionamentos e está pedindo a Deus: manda um homem de 1,5 milhão. O homem lá, o cara está no videogame o dia inteiro, não quer saber de estudar. Manda a mulher de 1,5 milhão, Senhor, faça um milagre na vida do teu servo. Eu peguei um menino uma vez na igreja lá para dar um conselho para ele. Eu sentei com ele e falei: cara, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você está querendo casar com a moça que está jogando a Champions League, você está jogando a 4ª divisão do Paulista, velho. Não vai dar. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala para um homem é o seguinte: tenha você na conta exata de quem você é. A gente falava isso antigamente, um homem tem que saber o lugar dele. Você tem que saber o seu lugar numa mesa, você tem que saber o seu lugar, com quem que você fala, como que você fala, qual que é a hora de você ficar em silêncio, qual que é a hora de não ficar em silêncio, qual que é a pessoa para o seu bico. Isso é sabedoria prática. Vocês estão querendo milagre onde não tem milagre. Ah, mas eu quero um homem que é assim, assado, que ele seja e tal. Minha filha, quantos homens existem no seu meio que é desse jeito que você quer? Fala um. Não tem um. Então é o seguinte: ou você eleva a sua vida, ou começa a preparar o seu currículo vitae para se aparecer de uma forma melhor. Não é isso? Ou então, olha para a sua realidade, vê as possibilidades que você tem, as suas circunstâncias e cumpra o chamado de Deus para viver em família. O casamento, eu quero que vocês entendam isso, o casamento não é sobre a sua história de amor. O casamento é sobre a história que Deus está escrevendo na terra. Então você casa, não estou falando para você sair casando com qualquer um não, hein? Ó, pai, mãe, tio, sobrinho aí, todo mundo que vai aconselhar. Eu não falei para sair casando com qualquer um, eu falei? Inclusive eu falo mais: Deus não te prometeu um marido, Deus não te prometeu uma esposa. Tá? Por isso que eu acho que vocês como jovens precisam ter uma visão prática sobre isso. Primeiro, oração. Comece a orar agora para a sua família, comece a orar agora para a sua esposa. Ah, mas é o Joãozinho que ele é lindo, os cabelos dele, eu vou orar para ele. Senhor, guarda o Joãozinho para mim. Não, é assim que eu oro para a esposa, não. É assim, para marido não. Senhor, me prepara para a vida matrimonial. Guarda uma pessoa, me dê olhos para ver essa pessoa. Sabe por quê? Você quer achar a pessoa certa, você está virando a pessoa errada. Você tem que perguntar se a pessoa certa está afim de você, meu querido. Faça a sua lista aí. Qual que é a pessoa certa? É isso, é isso, é isso, é isso. Ele está correndo atrás de quem? Está entendendo? Isso é uma sabedoria prática que a gente precisa resgatar. Porque você está numa dieta de 8 horas de Netflix, dorama o dia inteiro, a sua visão sobre relacionamento é completamente formada pela cultura caída, você espera coisas no relacionamento, no estereótipo que Deus não prometeu, aí você acha que é só entretenimento, mas você está afundando o projeto de Deus na terra, porque você só quer saber de entretenimento que te deforma. Você fica 1 hora aqui na igreja, no Netflix você fica 12 horas por semana, você está sendo discipulado por quem? Ai, a Mary, ela estava no trabalho,
Mary é casada com Joey. Joey é muito atarefado, ele viaja demais. Joey não trata mais Mary da forma que começaram. Ele não tem mais o senso de humor. Joey está muito preocupado com as contas. Está vivendo uma sessão difícil no trabalho, agora ele só chega em casa tarde. Mary foi para o trabalho e encontrou Jack, que é um homem legal, que entende ela, que escuta ela. E você está assistindo assim: casa com Jack, Mary. Casa, Mary. Você está tomando a decisão moral. Você está escolhendo o lado errado da história, né, na medida da revelação de Deus. O Netflix vai formar a sua mente. Estou falando para você não assistir. Você decide lá o que você vai assistir. Mas existe um propósito de discipulado. A família é um projeto de vida. Começa agora. Eu estou falando do financeiro aqui, presta atenção. O que eu vejo? A pessoa chega com 28 anos e fala assim: a gente está namorando, tem 7 anos, mas a gente não está pronto para casar ainda. Tá, o que você estava fazendo com 18 anos? Jogando videogame o dia inteiro? Vendo Netflix o dia inteiro? O crente precisa ser produtivo. Essa palestra aqui mais cedo sobre vocação é essencial para vocês. Eu fiquei feliz de ver isso aqui na programação. Você tem que entender que quando você serve lá fora, quando você começa a guardar dinheiro, quando você gasta menos do que ganha, você está servindo ao Senhor. Sabe por quê? A vida em família é gastar menos do que ganha. Ela fala: quero casar, beleza, você está morando com o pai, estou morando com o pai. Você está trabalhando? Tem um trampo aí, né? Uma correria e tal. Aí tá, ninguém entende o trampo aí, mas tá bom. Está lá trabalhando. Quanto você ganha? X. Quanto você está guardando? Não, é porque eu tenho que fazer minhas coisas, tem as festas e tal. Você não está aprendendo a guardar agora, fiel no pouco, fiel no muito. Depois você chega lá no casamento com a vida financeira descontrolada, ou depois você vai falar assim: não vou aguentar casar, porque eu estou sem dinheiro. Porque você viu Netflix e acha que casamento é uma festa. Casamento não é uma festa. Casamento é uma celebração diante de Deus para a realização dos votos diante das testemunhas. Então você tem que aprender a casar simples. Você está achando que a riqueza... O pessoal começou a pensar em casamento como gasto. O problema foi esse. Às vezes você conversa com um casal cristão de namorado e fala assim: vocês vão casar? Mas a gente tem que se ajeitar muito, né? Ainda faltam uns 4, 5 anos. Beleza. E essa pureza aí, hein? Conta aqui. Como é que está essa pureza aí? Porque a sua visão de urgência de casamento está absolutamente baixa. Será que a sua visão de pureza também está baixa? Vamos colocar isso na mesa, vamos conversar? E aí os pais, né, que compraram aquela ideia de família nuclear lá da década de 60, dos Estados Unidos, a época mais rica do mundo, o cara era cachê do McDonald's, conseguia alugar uma casa e pagar a conta dele, fala assim: meu filho não pode casar ainda não, primeiro tem que ser independente. Bonitão, na sua época era não. O cara tinha um curso superior, já começava a trabalhar já, o pessoal estava laçando dentro da faculdade. Hoje em dia não é assim. Independência financeira é com 32 anos. 32 anos. Nós estamos entendendo menos de família do que o McDonald's entende de Big Mac. Porque o Big Mac, quando chega aqui em uma loja do McDonald's, o McDonald's fala assim: e aí, franquia? Como é que é? Vai precisar de treinamento? Precisar de apoio? Não é assim? Mas a gente não, já fiz a minha parte. Agora eles vão começar um outro projeto, uma franquia da sua família. Você não vai meter o bedelho lá e querer mandar, porque não é o seu papel. A árvore boa só cresce se estiver numa distância boa. Se ficar perto demais não cresce bem. Se ficar longe demais também não se protege. Então a visão de família de Deus é multigeracional. Dentro do projeto familiar da sua família, como que você pode encorajar os jovens da sua família a tomarem decisões em direção ao casamento com responsabilidade? Mas eu escutei que o cara tem que ter sustento pleno para casar. Então você acha que Isaac, quando casou, falou assim: pai, vou casar, vou lá para outra região do país? Não, Isaac abandonou o pai e mãe e foi para onde? Para uma tenda atrás da casa do Abraão. Não, mas os dois têm que formar. Meu filho, vem cá pai, Eles têm entendimento de missão? O jovem aqui sabe o que ele está fazendo da vida? Sabe o que ele está fazendo da vida. Porque ele é fiel na igreja, ele está levando a sério, ele está estudando. Beleza, vem cá pai e mãe. Quanto você está gastando com o seu filho? Tantos reais. Quanto você está gastando com o seu filho? R$2. Gente, se juntar, gasta menos. Mas eles têm que andar com os próprios pés. Olha a economia que a gente está vivendo. Os próprios pés aonde?
Eu descobri umas coisas de geografia aí de São Paulo, vocês me corrigem. O sujeito foi criado lá em Moema, Vila da Serra, Vila Madalena. Vi falar que é bairro bom. O jovem foi criado lá. Aí ele falou assim: eu tenho que andar com as próprias pernas. Só vai andar com as próprias pernas de Itaquera para lá. Quer ficar longe assim? É igual morar lá. Eu em Minas estou mais perto que os caras de Itaquera que estão na... Essa é a visão que a gente tem? Não, porque vamos repensar, meus irmãos. O chamado para a família é revolucionário. Qual que é o projeto de vida? Qual que é a visão? Mas a gente não fala disso. A gente não fala mais que o ser humano foi chamado para casar, para trazer para o mundo imagem e semelhança de Deus. Não. Agora é tudo assim, você tem que ter a sua realização. Eu estava num Uber, gente, foi uma coisa triste. O cara falou da família dele, não sei o quê, falou que tem 3 filhos. Aí ele falou assim: ninguém lá em casa quer ter filho, não. Ninguém lá em casa quer ter filho. Aí eu fiquei pensando: não, mas a família tem que continuar. Falei assim, né, de boa, estava lá, dá uma cutucada. A família tem que continuar. Aí ele falou assim: não, esse negócio de família aí, de tradição, isso acabou. O negócio é comer bem e beber bem. O cara falou isso. E tem mais, ele ainda falou assim brincando: se precisar de mim para cuidar de menino, não vai ter jeito não, porque aqui o Uber para mim é só um passatempo, eu complemento a renda. Sei, fiquei pensando. Complemento a renda, e no final de semana daí, eu pego, vou para um cruzeiro, pego um avião, meu negócio é viajar. Então, os vovós agora, da geração de pais, que estão virando avós, o que eles estão fazendo? Eles querem andar de moto, querem fazer uma tatuagem, querem ter uma experiência. Tudo bem, não tem nada contra andar de moto, gente. Pode andar de moto. Pode andar de moto. Deus abençoe, use isso como ministério, faça amizade. Não tem nada errado com isso. Tem errado é quando isso começa a impedir você de estar ocupando o seu lugar urgentemente na família. Seu filho, sua filha, que estão cuidando dos seus netinhos nesse mundo louco, os dois estão saindo para trabalhar nessa família nuclear doida aí, que você fica o dia inteiro lá de fora. Chega em casa, o que você pode fazer, vovô e vovó? Vamos fazer uma historinha bíblica durante o dia, vai ser tal horário, eu vou pegar, vou cuidar. Ocupe seu lugar na casa. A visão de aposentadoria, do ponto de vista vocacional, não é uma visão cristã. Você pode aposentar do seu trabalho. Ontem eu fiquei impactado com um irmão que está aposentado, falou assim: hoje eu trabalho mais do que quando eu trabalhava. Eu estou servindo no ministério tal da igreja. Aquilo encheu o meu olho de alegria. Você tem o desembaraço daquela família pequena. Então começa a pensar nisso. Família custa dinheiro, tem que custar dinheiro mesmo. É um projeto importante. O que você pode tomar como decisão hoje para favorecer a sua família? Porque não é só a sua família, a gente já falou isso. É uma agência, um pequeno projeto de Deus que está ali para ser imagem e semelhança dele nessa terra. Contentamento. Você está contente hoje? Veja, eu falei para vocês que a solteirice é um deserto. Tá? Passou um aqui falando o horário. Sério, mas falaram que eu combinei no bastidor que eu ia passar de 1 hora. Deus nos abençoe aqui, para eu finalizar esse pensamento. Contentamento, eu não falei para vocês que solteirice é um deserto? Mas Deus ama caminhar com o crente que está no deserto. Glória a Deus. Então quando eu falei que solteirice é um deserto, eu não estou te desencorajando. Eu estou mostrando para você onde você está e dizendo que o Deus Todo-Poderoso vai caminhar com você. Então você tem que entender que o contentamento só pode existir agora. Contentamento não pode existir depois. Porque se ele existir depois, o que vai acontecer com vocês? Quando você chegar no depois, vai ser o agora, você não vai estar contente. Eu não estou falando que tem que estar fácil agora, eu estou falando que o Senhor tem que ser a sua alegria exatamente agora, porque Ele é a alegria da família. E eu quero terminar provocando vocês. O Salmo também fala sobre a visão de filhos, e num mundo como hoje, a visão sobre filhos é uma das coisas mais revolucionárias, a visão cristã é uma das coisas mais revolucionárias para a glória de Deus e para a demonstração do amor.
Ter filho hoje é muito difícil. Vocês concordam com isso? Se a minha avó, se os avós de vocês tivessem escutado essa história, eles teriam rido da cara de vocês. Porque naquela época não tinha plano de saúde, não é isso? Não tinha a segurança que a gente tem hoje, não tinha férias. Eu não sou, meus irmãos, fiscal de útero. Não estou aqui para fazer, eu não ganho comissão de hospital. Não estou falando que você tem que ter quantos filhos, X, Y e tal. Nem estou falando que você tem que ter todos os filhos possível, porque está cheio de gente aí falando que é aberta a vida, mas controla a tabelinha melhor que o sujeito médio usa camisinha. O nome disso é farisaísmo. Deus não está no trabalho da obrigação, ninguém é obrigado a ter filho, mas o projeto de Deus para o casamento é ter filho, é florescer. Então você tem que entrar diante de Deus e pensar assim: por que eu não quero ter filhos? Deixa eu te provocar um pouquinho mais. Qual o ídolo no meu coração que está impedindo eu receber uma herança do Senhor na minha casa? Tudo bem, eu sei que a vida de São Paulo, apertada, é difícil, é caro, eu sei disso tudo. Mas você já viu que as pessoas, quando falam que não vão ter filhos, elas falam com a tranquilidade, como se fosse a decisão mais tranquila da vida. Falta crente que queima o coração e fala assim: Senhor, me dá condição de ter mais. Por que não? Vamos fazer um ajuste. Sabe por que é muito difícil ter filhos hoje? Porque nunca se fez pessoas tão consumistas e tão ensumesmadas como hoje. E aí eu repito, é difícil. Porque a nossa cultura fez os filhos serem impossíveis. O projeto imobiliário do mundo pensa desse jeito. Os custos para você cuidar de um filho, pensa, é desse jeito. Mas você fala assim: mas você queria que filho fosse barato? Espera aí, você está criando uma vida humana. Não, mas o mundo é muito mal, André. Como é que eu vou fazer? O mundo é mal, né? O mundo é muito mal, justamente porque ele é mal. Você vai pagar o mal com o bem. Vai falar assim: Senhor, está aqui, eu me lanço sobre esse desafio. Eu estou aberto a um filho. Eu estou aberto, Senhor, sabe por quê? Porque eu sei que não é eu que mando, não. Às vezes você conversa com a pessoa e fala assim: eu vou ter só um, já está garantido. Não está garantido, quem falou? Não sabe se Deus vai mandar. Deus é o Senhor. Toda vida que surge é criada pela mão de Deus. Até você, se saiu numa situação adversa, saiba que Deus desejou a sua vida, porque Ele criou essa vida. Tem gente que tenta a vida inteira e não consegue. E se não conseguir, anda nesse deserto com Deus e entenda que a paternidade e a maternidade é um chamado vocacional do plano espiritual. Todo homem, toda mulher é chamado para ser pai e mãe, mesmo que não seja biológico, seja espiritualmente. Seja um pai no seu trabalho, encoraje os meninos preguiçosos que chegam, em vez de você ficar fazendo graça com eles. Seja uma mãe espiritual, instrua as meninas mais jovens, coloca coisa boa na cabeça delas. O projeto da família é o projeto de Deus. Seja ela, eu já falei, na família biológica, na família de coração ou na família da fé. Sabe qual que é o grande problema? E eu termino aqui. O grande problema é que quando você olha para a edificação da casa, você começa a pensar que a edificação dessa casa diz respeito à sua glória pessoal. Aí você começa a fazer igual Nimrod na Torre de Babel, já viu? Nimrod fez a Torre de Babel para quê? Para o nosso nome ser grande. Aí você quer ter filhos, quer ter a família, para ter a honra de ter a família. Às vezes estou lá no Instagram, chega um jovem, uma menina, um menino fala assim: André, eu falei numa rodinha de amigos que quero ter muitos filhos, que sou aberta à vida, e eles zombaram de mim. Minha filha, você não está aguentando nem uma zombadinha dos colegas, quer ter 5 filhos? Pelo amor de Deus, você está querendo a glória de uma coisa que você nem sabe. Filho vem um de cada vez, tem um, sofre, entende a dor. Você está falando de 5 filhos, você nem viu ainda. Isso é um teórico. A nossa geração é uma geração de teóricos, e a família não é um lugar de teoria, a família é um lugar de prática. A família é o lugar que Deus te coloca para expor para todo mundo que está lá com você quem você é. Um sujeito aqui, o Felipe está aqui, eu estou aqui, falo em muitos lugares. Quando a gente fala, quando a minha esposa está lá, eu fico olhando para minha esposa assim, eu olho para ela, o olho dela olha para mim, e ela fala assim: mas eu te conheço.
A família expõe quem você é. Não tem jeito de você ser na família uma coisa que você não é. E Deus pensou dessa forma. Por isso que é urgente, especialmente depois de 2020, que as pessoas redescobriram a família. Todo mundo fugia da família no trabalho. O Jonas também tem filho novo. Às vezes conversa com amigos que têm filhos novos também como eu. Você conversa com amigos. E eu já tive essa percepção. Você fala assim, cara, segunda-feira é meu final de semana. Porque eu estou indo trabalhar. Vou dar uma descansada da casa. Tinha gente que fazia isso. 2022 pegou o ser humano comum e falou assim, você vai descobrir que você tem uma família, não dá para fugir. O número de divórcio aumentou, o número de abuso aumentou, o número de briga aumentou, porque ninguém sabia que tinha uma família. Você tinha uma foto no Instagram, isso não era família. Deus está te chamando para uma vivência familiar, porque lá Ele vai saber exatamente quem você é. E é lá, nessa verdadeira face de quem você é, só nesse lugar que você pode encontrar com Ele. Não é só lá na família biológica, é lá na família da igreja, é lá na família das relações pessoais verdadeiras. Estão entendendo? Só que o que a gente faz? A gente faz com uma mulher cananeia. Lembra do texto da mulher cananeia? Não, mulher samaritana. A mulher samaritana estava conversando com Jesus, tirando água da fonte, tratando Jesus um pouco mal. Aí Jesus perguntou para ela, cadê seu marido? Onde está seu marido? Jesus estava mostrando para ela que sabia a história familiar dela. Ela falou, meu marido não está aqui. Ele falou, disse bem, porque o que está com você agora não é seu marido, os outros 4 já não estão mais com você. Aí sabe o que a mulher samaritana falou? Senhor, onde iremos adorar? No monte X ou no monte Y? Deixa eu traduzir o que está acontecendo ali. Senhor, Lula ou Bolsonaro? Senhor, calvinismo ou arminianismo? Senhor, amilenismo ou pré-milenismo? Sabe o que é isso? Você está fugindo. Deus está entrando no meio da sua vida e falando assim, eu sei exatamente quem você é, eu sei. E você está fugindo dele com coisas de Deus, para se defender do Deus verdadeiro, que está dizendo assim, eu sei quem você é, e eu ainda te amo. E eu estou na sua história porque você é um filho amado meu. E é aí que eu quero reconstruir, porque é na família de fé, na família de sangue, na família de coração, que essas relações do alto vão ser reestabelecidas, porque Deus chamou famílias para ser um lugar de céu nessa terra caída. A sua família tem que ser um lugar de cura, a sua família tem que ser um bálsamo. A pessoa que entrar na sua casa tem que olhar e ficar constrangida pela presença de Deus, porque é a forma que você honra um ao outro, é a forma que você fala um com o outro, é a forma que você, mesmo brigando, sabe pedir perdão. Que Deus não pediu para você não ter briga nenhuma na família não, mas Ele pediu para você entregar confiantemente todas as suas lutas, porque Ele vai caminhar com você. Então é difícil honrar seu pai? Fala assim, Senhor, eu quero honrar meu pai. É exatamente aí que Ele vai encontrar com você. Ele tem um horário agendado. Pega a sua agenda, onde você está falhando mais? É lá que Deus está te chamando. Deus está te chamando lá. Porque eu vou repetir, a história da sua família é uma linha da história da família de Deus. O que está em jogo não é a sua reputação, mas a reputação de um Deus vivo, que ama famílias e que quer transformar a sua casa em um lugar de transformação. André, por onde eu começo? Eleva a sua vida em Deus. Você não vai mudar ninguém, não vai mudar sua esposa, não vai mudar seu filho. Eu trabalho em escola, às vezes chegam pais para mim e falam assim, André, vai ter teste vocacional para falar para mim o que meu filho sabe? Eu falo, sim, nós temos testes vocacionais, coisas boas para você fazer, mas lá no meu coração eu sinto assim, pai, você viveu com ele 16 anos e não conhece o seu filho. Você não deu uma palavra de encorajamento, você não olhou no olho dele e falou assim, filho, lembra que você é bom nisso, teve aquele problema que você resolveu? Você está terceirizando a vida do seu filho na igreja, na escola, no karatê, não sei o que, e você está terceirizando o seu chamado para fazer da sua casa um lugar de discipulado. Você é chamado para ser o conhecedor prioritário da sua família.
E você, filho, começa a tratar bem dentro de casa, porque você vai levar essa história que você está construindo agora para a sua próxima família. A família é urgente. Urgência é a diferença de pressa. Pressa é você não saber o que é prioritário. Urgência é você falar assim, isso é mais importante, então eu vou fazer. Deus é tudo na sua vida, mas de todas as coisas da sua vida, a sua comunhão nessas 3 instâncias da família é urgente. Quem está do seu lado não é Deus, não é humanismo, mas quem está do seu lado é uma face, uma semelhança, imagem e semelhança de Deus, é uma janela por meio da qual você está vendo o divino. Então, se você conseguir tratar bem, o apóstolo João diz, o irmão que está com você, você vai começar a conseguir tratar bem a Deus. Mas como que Deus vai levar a sério você, se você não trata quem está na sua frente bem? Como? Então, exatamente aí, na pessoa que está próxima de você. Tira a máscara mesmo. Sou eu sou assim. Eu sou essa pessoa, eu tenho esse defeito, eu tenho culpado a minha esposa, eu tenho culpado meu marido, eu tenho culpado meu pai, eu não tenho gastado tempo com meu pai. Já foi a época que os adolescentes estavam usando muito celular, agora trocou, quem está usando mais celular é o pessoal mais velho. Já reparou? Está uma epidemia de uso de celular, as pessoas não olham mais no olho do outro, na mesa. Gente, deixa eu falar com vocês, chegar no céu vai ter a bodas do cordeiro. A primeira coisa que você vai fazer no céu é sentar à mesa e comer junto, e não vai ter celular. Então, se o céu é o celular para você, você vai chegar no céu, vai ser um inferno. Responde para mim, como que você viveria comendo sem olhar para a tela? Vamos resgatar a mesa, vamos resgatar as conexões. Ah, André, mas eu não consigo. Eu sei que você não consegue. Deus sabe que você não consegue, mas Ele quer realizar um milagre na sua vida, exatamente aí aonde você está. Eu vou terminar dizendo o seguinte: eu estou aqui hoje porque mais ou menos na década de 1900, o meu tataravô, que era um fazendeiro, ele era filho bastardo de um senhor de engenho com uma escrava, não conseguiu herdar a terra porque ele não era filho legítimo, conseguiu comprar uma terrinha com a ajuda de algumas pessoas, começou a produzir cachaça. Aos 40 anos ele se converteu. Segundo dia ele fechou a loja de cachaça, o Alambique. Passou alguns anos, poucos anos, a esposa dele faleceu. Ele ficou viúvo com 12 filhos. Ele falou assim: eu não vou tocar mais em mulher, eu vou criar os meus 12 filhos na presença do Senhor. A minha família agora, meus filhos, estão indo para a 6ª geração de cristãos. Eu estou aqui falando para vocês, meu tataravô não tinha a menor ideia. A menor ideia. Zero ideia. A gente fez um encontro de família agora, mais de 200 pessoas que continuam servindo a Deus por causa dessa linhagem. Mais de 200 pessoas. Eu não estou aqui para falar, olha, minha família tem um pedigree batista. Eu sou neto do pastor Higino Teixeira de Souza, que foi da primeira turma do Seminário Batista do Sul. A minha família é de pedigree. Não, minha família é uma família de um cara que foi filho bastardo. Mas no reino de Deus não tem filho bastardo. No reino de Deus você é um filho amado. No reino de Deus a sua vida é preciosa. O lugar que Ele quer te colocar é na família. Começa resolvendo lá. Começa por lá, começa em você. E eu quero que você use esse momento agora para isso. Se você se sente encorajado a falar assim: Senhor, eu quero viver isso, Senhor. Eu tenho uma história difícil, mas talvez você vai ser o primeiro. Talvez você está fazendo uma bênção hoje que vai atingir uma pessoa daqui a 120 anos. $120 anos. A sua história familiar não é o que você sente, aquela foto, não é o seu romance, tudo isso é bom, mas a sua história familiar é Deus deixando o rastro dele, a marca dele de glória nessa terra caída, e o mundo vai olhar e falar assim: isso é um milagre. Se você quer isso agora, você fala assim: eu quero viver esse milagre, fica de pé, eu quero orar com você. Se você fala assim: ó, eu verdadeiramente eu quero priorizar minha família, eu quero fazer assim, ó,
minha família tem problemas, eu tenho problemas, mas Senhor, eu quero colocar minha vida no teu altar, porque eu sei que o Senhor vai dar conta de fazer isso comigo. Coloca aí, o que você está pensando, o seu erro, onde você tem que trabalhar, coloca para Deus agora. Deus maravilhoso, Deus da família, Deus de cada uma dessas famílias aqui, e Deus das famílias que serão constituídas pela tua graça. Nós oramos com o coração grato, porque o Senhor é um Deus que escreve uma história maravilhosa nessa terra, apesar de nós. Senhor Deus, eu oro por cada pessoa que está aqui. Eles trazem agora, Senhor, as suas lutas, as suas dores, as suas limitações. E nós viemos a Ti confiando que o Senhor não está no ramo da nossa perfeição, o Senhor está no ramo da sua própria perfeição, da vida de Cristo. Então, Senhor, derrama na vida de cada uma dessas pessoas a Tua vida. Restaura relações familiares. Começa desde agora na vida dos jovens as decisões que vão fazer galgar um futuro familiar para a Tua glória. Restaura casamento, Senhor. Abençoe essa igreja que é a Tua família. Que as famílias que têm tido a oportunidade de caminhar com um testemunho mais vivo, sinalizem para outras que vieram de histórias trágicas, que é possível, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Não é nós, mas o Senhor que faz. Nos dê uma compreensão dessa missão familiar. Nós fomos chamados para viver em família, então, Senhor, que nós aceitemos a Tua adoção e deixemos de negociar contigo, porque o Senhor não negocia conosco, o Senhor nos entrega por completo o Teu Filho e paga um preço por nós, Senhor. É nessa confiança que a gente vai caminhar, Senhor. Porque o Senhor não nos abandonará, o Senhor não abandonará essas famílias, o Senhor caminhará na dor, no deserto, o Senhor será presente para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém.